Olá, pessoal! Então, agora a gente vai dar início, né, a essa nova videoaula do Simple Present parte 2, tá ok? Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho os conhecimentos que a gente já tem sobre esse tempo verbal, direcionado principalmente para ações habituais, para verdades universais e para previsões de um futuro bem próximo. Tá ok? Para falar de ações que irão acontecer no momento próximo e que a gente já considera que elas estão dentro do nosso presente, tá ok? Então vamos lá. Aqui, pessoal, a nossa conversa principal será como formar frases com outros verbos, que não sejam o verbo to be que a gente já conversou, porque só recordando aqui rapidinho, a gente sabe que o verbo to be, am, nas formas am, is ou are, né? Am para eu, is para a terceira pessoa do singular e are para as demais pessoas, a gente sabe que essas formas do verbo to be vão funcionar também para a gente formar frases na interrogativa, né, deslocando o verbo para o início, e também na negativa, quando ele recebe a partícula not. Tá ok, pessoal? Estão lembrando direitinho? Pois é. Agora a gente vai ver alguns novos verbos e que a gente vai também estudar como será a formação, como será o simple present nesses outros verbos que não são o verbo to be. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho os verbos, inclusive todas essas duas listinhas que eu vou apresentar para vocês aqui são verbos que a gente tem no Simple Present parte 1 com as traduções, tá ok? Então aqui eu vou falar bem rapidinho para vocês irem se acostumando com a pronúncia, ok? To like, to want, to need, to have, to play, to think, to go, to come, to give, to find, to guess, né? To love, to make, to take, to know, to do, to smile, to laugh, to believe, to say, to tell, to stay, to seem, to look, to listen, to solve. Ok, pessoal? As traduções, lembrando, vocês podem seguir o cardzinho também, que vai estar direcionando vocês, se vocês tiverem curiosidade de ver as traduções desses verbos. Eu vou falar de algum deles aqui, mas caso vocês tenham dúvida, nós temos lá o vídeo, a videoaula anterior, e também vamos ter uma apostila aqui, né? Teremos essa apostila que vai ser indexada na descrição desse vídeo, tá ok? Então vamos lá. O Simple Present, ele vai funcionar mais ou menos como eu vou dar para mostrar para vocês aqui nesses exemplos. Exemplo 1. You make coffee every morning. Você faz café toda manhã. Ação habitual. Exemplo 2. I play soccer on Saturdays. Eu jogo futebol aos sábados. They frequently guess the answers. Então, vamos lá. Então, falei aqui na número 2, eu jogo futebol aos sábados. Número 3, eles frequentemente adivinham as respostas. O verbo guess, adivinhar. Ok? Então, vamos lá. O que muda no Simple Present com a terceira pessoa do singular? Como nós vimos ali, as frases, para construir frases no Simple Present, eu apenas usei aqueles verbos da listagem que eu mostrei para vocês e a frase seguiu normalmente, ok? Agora eu quero saber se a terceira pessoa do singular vai sofrer alguma alteração e qual é. A gente também comentou isso bem rapidinho, né, no vídeo anterior, mas eu vou estar fazendo uma revisãozinha rápida aqui para vocês, ok? Então vamos lá, gente. Na terceira pessoa do singular, qualquer um daqueles verbos daquela listagem de verbos principais ou quaisquer outros que vocês forem pesquisar, eles, de regra geral, eles vão receber o acréscimo de S, tá ok? Simples assim. Se não houver nenhuma regrinha especial para o final deste verbo, nas próximas regras aqui, a regra básica é que na terceira pessoa do singular a gente acrescente S, tá ok? A regra geral. Quando nós tivermos verbos terminados em CH, em SH, em O, em S ou Z, a gente já sabe que vai acrescentar ES. E isso tudo que eu estou falando é com foco na terceira pessoa do singular, para vocês lembrarem. He, she, it, ok? Quando eu estiver conjugando
qualquer um daqueles verbos da listagem ou quaisquer outros, eu tenho que olhar o final do verbo, quando eu estiver conjugando na terceira pessoa do singular. Tendo essas terminações aí, eu vou acrescentar ES, obrigatoriamente. Voltando aqui, verbos terminados em Y. Quando eu tiver verbos terminados em Y, eu vou observar um detalhe importante. Que letra vem antes do Y? Se o que vier antes do Y for uma consoante, eu vou tirar o meu Y, acrescentar I e ES. Tá ok, gente? Ficou bem claro? Vou estar dando um exemplo para vocês também. Então, só vai valer para verbos terminados em Y e que a letra antes dele, né, precedidos, Y precedido de consoante. Preste bem atenção nesse detalhe, tá? E a última regrinha aqui, o verbo to have, como também a gente tem que focar muito, porque é muito importante, apesar dele ser um verbo regular, ele vai sofrer uma alteração. Quando eu estiver conjugando com os sujeitos he, she e it, em vez de have, ele vai se transformar em has. Ele é considerado, gente, verbo regular, e os verbos são considerados regulares, por quê? Porque eles conseguem manter a maior parte da formação original dele. Se vocês observarem o verbo have, houve uma alteração sim no final, mas ele conseguiu manter pelo menos o H e o A, ok? E outro detalhe importante aqui que eu vou mostrar para vocês e que eu me esqueci de comentar é que nessa listagem de vocês aqui, a gente pode visualizar verbos em azul e verbos em vermelho. Também não vou me aprofundar com detalhes, mas eu deixei os verbos em azul, são chamados verbos regulares. Esses aí que vão seguir, né, a maior parte das vezes mantendo o radical, que é a parte principal da formação dele, que são as primeiras letras, né? A palavra base dele, que é o radical, vai permanecer a mesma. E estes verbos que estão em vermelho são chamados irregulares. Mais para frente a gente vai trabalhar direitinho qual é a principal diferença entre esses verbos, tá? O foco agora é no presente, então não vai haver alteração, senão essa importantíssima da terceira pessoa do singular. Voltando lá bem rapidinho. As regrinhas a gente já viu e vamos lá, vamos continuar. Aqui, pessoal, eu coloco aqui um exemplo para vocês perceberem essa alteração na terceira pessoa do singular, como é que ela vai funcionar na prática. Então, vamos lá. Na número 1, eu tinha dito para vocês, né? Você faz café toda manhã. Você faz café toda manhã. Mas se eu for conjugar com ela agora, será que vai ficar esse make? Make. You make coffee every morning. Será que esse make vai permanecer igual? Lembra que eu falei? Esse E aí não está em nenhuma daquelas regras especiais. Então, ele vai funcionar com a regra geral, só o acréscimo do S. Beleza? Então, vamos ver agora essa daí. Na número 2, eu tinha dito, eu, né, jogo futebol aos sábados. I play soccer on Saturdays. E aí, agora é Paul. Paul, para quem se lembra, é relativo à terceira pessoa do singular, he. Então, play. Quero ver se vocês estão lembrando. Play vai mudar em quê, gente? Quem disse que a gente vai tirar o Y e colocar I e acrescentar ES errou. Por quê? O que eu falei com vocês que era um detalhe importantíssimo que a gente não podia deixar de lado? Percebe aí qual é a letra que vem antes do Y? Uma vogal, ok? Letra A. Então, ele vai entrar na regra geral. Só vai entrar na regrinha do Y quando for precedido de consoante, tá ok, gente? Se não for precedido de consoante, recebe apenas o S de regra geral. E aí, vamos lá. They frequently guess the answers. Eles frequentemente adivinham as respostas. Agora eu quero dizer que meu sujeito mudou. Meu sujeito agora é he, terceira pessoa de singular. Foquem nesse verbo aí. Terminando em S, qual é a regrinha para esses casos? Terminando em CH, em S, em O, em Z, a gente vai acrescentar ES. Guesses, ok? Até agora tudo bem, gente? Então vamos seguindo. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, continuem focando, tá? Continuem revisando, precisar ver vídeo de novo, volte o vídeo, fiquem à vontade. Eu peço que vocês deem uma olhadinha agora nesse verbo study, que é o verbo estudar.
Conseguem visualizar ali qual é a letra que está antes do Y? D, uma consoante. Então, aquele caso ali seria o caso especial da regrinha do Y, tá? Y precedido de consoante, o Y sai, entra o I e eu acrescento o ES normalmente. Tudo bem, gente? Então vamos. E agora, gente? Chegamos nessa fase aqui em que a gente vai inserir um conteúdo bem novo, que é a utilização, né, de alguma partícula, de alguma coisa, alguma coisa nova, que é o auxiliar, que vai me ajudar na formação das interrogativas e negativas. Até agora, a gente não tinha ouvido falar disso, porque o próprio verbo to be ia para frente da frase, fazia interrogativa, ficava lá recebendo a partícula not e fazia as frases negativas. Agora, esses verbos que a gente trabalhou na listagem ou outros verbos que não sejam to be, eles não podem fazer isso. Eles não podem se deslocar da frase, eles não podem receber o not, então não vai funcionar assim. A gente vai precisar de ajuda. E essa ajuda vai vir através de dois auxiliares importantíssimos que a gente vai ver: o do e o does, ok? Então a gente vai chamar esses dois verbos aqui de auxiliares. Nesse momento, esse do e esse does não terão tradução. Quando eles funcionarem, isso é muito importante. Quando eles funcionarem como auxiliares, quando eles estiverem numa frase apenas para ajudar, para auxiliar, a gente não vai traduzir como de fato ele é. Separadamente desse contexto, ele é o verbo fazer. Nesse contexto, ele não tem tradução, tá ok? Então, vamos ver como é que vai funcionar. O do eu vou usar para I, you, we, they. E o does, como sempre, eu vou usar porque é especial para a terceira pessoa do singular. He, she e it. Então, basicamente isso. Vou manter o mesmo padrão de formação, só que agora eu vou ter um auxiliar para fazer as interrogativas e as negativas para mim. Vamos ver como é que vai funcionar no exemplo? Como vai ficar então a frase na afirmativa? Nada diferente. Vamos ver aquele exemplo do You make coffee every morning. Você faz café toda manhã. Como vai ficar na interrogativa se o make não pode sair dali para ir para frente do you fazer uma pergunta? Como eu falei com vocês, eu tenho ali um sujeito e you. Com o you eu posso usar do. Então, eu vou reescrever dessa maneira. Do you make coffee every morning? Tá vendo? Percebem que o do foi lá para frente fazer pergunta. Simples assim. E agora a negativa? Eu vou colocar o do aqui junto com o not. You do not make coffee every morning. Ou, para ficar mais, mais expressivo na hora que eu falar, eu posso fazer a contração. You don't make coffee every morning. Você não faz café toda manhã. Lembrando que aqui, gente, na contração, eu junto, aproximo as duas palavras e jogo o ozinho para cima e desce esse símbolo parecido com uma vírgula, que é o apóstrofo, tá? Só isso. Então, percebem aí, o do foi para frente fazer as interrogativas porque eu não posso mexer no make. E o do entra depois do sujeito aqui, ganhando a partícula not para fazer negativas. Tranquilo? Vamos ver como é que funciona agora um exemplozinho com alguma palavra na terceira do singular. Uma frase, desculpe, na terceira pessoa do singular. Agora vamos usar, olhando ali para a nossa afirmativa. Agora, ela é que faz café toda manhã. She makes coffee every morning. Lembrando que o make, terminando em E, entrava na regrinha geral e ganhava apenas S na afirmativa, tá? Isso aí, gente, essa regrinha geral é na afirmativa, ok? Se eu quiser fazer pergunta agora, como eu tenho o sujeito she, agora eu não posso mais usar o do. Eu vou usar o auxiliar para a terceira pessoa de singular, que é o principal, ó. Então, quando usamos does, eu vou mostrar para vocês agora, o verbo volta à forma original. Já vou falar desse momento para vocês. Olha a interrogativa como é que vai ficar. Does she make coffee every morning? Ela faz café toda manhã?
Perceberam o does lá na frente para ajudar na pergunta? E a negativa? She does not make coffee every morning, podendo também fazer a contração de does mas not, doesn't. E ali, o lembrete ali, nosso, né? Por que eu coloquei aquele lembrete que é especial mesmo? A gente precisa lembrar disso. Porque, gente, se vocês perceberem, a afirmativa eu tinha um makes, ok? Porque o verbo está na terceira pessoa do singular. Mas quando eu uso does, seja na interrogativa quanto na negativa, eu já indiquei que esse verbo está na terceira do singular, porque o does é especialmente usado na terceira do singular. Então, o verbo vai voltar à forma original. Qual era a forma original do verbo? Make, sem S, tá? Então, eu vou fazer aquelas alterações que eu combinei com vocês, da regra geral, da regra do Y, da regra do ES, do IES, somente nas afirmativas. Quando eu for construir frases na interrogativa ou na negativa, o verbo volta à forma original, como tá ali, lembrete, o lembrete está avisando ali no cardzinho, tá? Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. A gente vai ter a apostila, vocês vão poder ler com calma e revisar essa videoaula quantas vezes vocês precisarem, ok? Conto com vocês. Thanks.